Salve, salve rapaziada, galera, tudo certo com vocês? Vamos para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo estaremos abordando a repercussão do jogo de ontem, que na verdade não teve jogo, né? Não praticaram futebol no Morumbi. E se teve um time merecedor da vitória, e se teve um time que chegou próximo de praticar o que a gente chama de futebol, esse time foi o América Mineiro. Porém, fica difícil para os caras fazer gol também com Ribamar no ataque, né? Enfim, galera, nesse vídeo aqui estaremos abordando algumas frases do Crespo na entrevista coletiva dele. Eu já tô sentindo um tom irônico por parte dele, eu já tô sentindo um tom com direcionamento para a torcida. Vamos estar analisando. Vamos estar analisando também, conversando sobre a situação do Arboleda e também sobre o Luciano, né? O que de fato aconteceu com o Luciano. Sobre o Crespo, galera, já vou colocar aqui a primeira frase dele, vamos acompanhar junto. Acreditava que poderia ser suficiente para ganharmos o jogo, ter Rigoni, Pablo, Sara e Nestor. Mas infelizmente não aconteceu. E como acontece em toda coletiva, não ganhamos porque o melhor jogador estava fora de jogo. Bom, aí você já percebe-se uma indireta dele, né? Tipo, a gente não ganhou porque na boca dos outros o melhor sempre está no banco. Por isso que a gente não venceu. A gente não venceu porque eu não coloquei jogador X ou Y. A minha escalação que eu coloquei em campo nunca serve. Para bom entendedor, ele quis dizer isso, né? Já discordei do começo da frase dele o seguinte: ele colocou Pablo, um a menos, colocou Sara, um a menos, e faltou ele falar do Igor Gomes que ele colocou. Como que a gente venceria um jogo com 3 a menos, sem contar o Reinaldo? O São Paulo entrou ontem, rapaziada, com 4 jogadores a menos. 4 jogadores sem vontade, 4 jogadores que não pode permanecer mais no São Paulo, 4 jogadores que não vai dar frutos nenhum para a instituição. E mesmo assim ele tá entrando no marasmo do Diniz. Ele tá seguindo o mesmo caminho do Diniz. Você viu o São Paulo em campo ontem? Cara, foi o time que eu vi fracassado do Diniz. O São Paulo ontem foi a mesma postura. E o marasmo que o Crespo tá entrando é o quê? Proteger muito o jogador, ser amiguinho de jogador. Ele tá muito amiguinho. Então, assim, pra mim, uma frase infeliz, uma frase onde ele não reconhece os erros, onde ele não reconhece que os jogadores que ele escalou realmente não tem potencial, não tem capacidade. O Sara foi fazer uma inversão de bola ontem, galera, que eu até comentei aqui no meu vídeo. Saiu do campo de visão da câmera da Globo. O Pablo entrar em campo ontem, pra mim a impressão que fica é o seguinte: bom, tá tendo um burburinho que o São Paulo tá tentando se desfazer do Pablo, né? A impressão que eu tenho é o seguinte: alguém chegou no Crespo e falou, coloca ele lá e vamos ver se ele marca um golzinho aqui, um golzinho ali, vamos tentar fazer ele aparecer novamente, pra de repente aparecer algum time interessado nele. Só pode ser isso, porque não faz sentido. Não faz sentido o cara que estava quarta opção no banco de reserva do nada se tornar titular. Então, assim, uma frase totalmente infeliz. Vamos analisar outra frase dele. Soubemos da situação do Luciano dentro do vestiário. Pablo está em forma, bem, a escolha por ele foi fácil. Galera, não tem sentido. Assim, ele tá numa proteção em relação ao jogador que, velho, vai levar ele pro buraco. Ele tá preferindo se aliar a jogadores do que a torcida, do que a instituição. Cara, é o seguinte, é o que eu falei para alguns amigos, é o que eu falei em alguns grupos. Se o São Paulo não tivesse conseguindo os resultados, se o São Paulo não tivesse bem e tal, da mesma forma que não tá agora, porém, ele escalando os jogadores que tem que escalar, ele mexendo no time do jeito que tem que mexer, ele dando sequência para alguns jogadores, porque o cara coloca o Éder num jogo decisivo, o cara totalmente fora de ritmo, realmente. Aí agora que seria um jogo pro Éder estar voltando o ritmo dele, dando sequência, ele simplesmente não coloca, ele opta pelo Pablo. Então, assim, não tem como entender, não tem como abraçar a ideia do Crespo. Não tem como apoiar mais. A gente apenas está esperando o tempo passar, estamos apenas esperando dezembro chegar pro São Paulo chutar esse cara. Pro São Paulo falar muito obrigado pelo Campeonato Paulista, mas já deu. A gente não quer ter treinador amiguinho de jogador, a gente quer treinador sério, a gente quer um treinador que saiba conciliar o respeito com os atletas, a amizade com atletas, ok, porém mais a seriedade de levar a instituição acima de tudo, de respeitar a instituição acima de tudo. Esse tipo de declaração, esse tipo de escalação que ele coloca em campo é um desrespeito com a torcida. E agora ele dando indiretinhas também que, ao meu ver, tem direcionamento para a torcida, é um desrespeito maior ainda. Ele, juntamente com a comissão dele, os argentinos, cara, eles faturam aí, juntando todos, 1 milhão por mês, um pouco mais de 1 milhão. Será possível que, de repente, o Vojvoda deve receber uns 250 mil, se muito receber no Fortaleza. Galera, Crespo recebe 1 milhão com a comissão dele. Chega no Vojvoda em dezembro, fala, cara, a gente paga 700 mil para você e comissão.
R$ 700 mil. O São Paulo economizaria R$ 300 mil. Com R$ 300 mil, o São Paulo, galera, poderia pagar um salário para um bom jogador que viesse a contratar aí no final do ano e ainda teria um técnico melhor. Não é à toa que o Crespo nunca conseguiu vencer o cara, nem na Argentina e nem aqui no Brasil. Fora que o cara já eliminou, o Vojvoda já eliminou o São Paulo 2 vezes. Pelo Talheres, né, na pré-Libertadores, e esse ano aí com Fortaleza. Chega, não dá mais para apoiar o Crespo. Eu não consigo mais ver, eu não consigo vislumbrar objetividade nesse time do Crespo, crescimento nesse time do Crespo. Eu tô vendo um técnico amiguinho de jogador, eu tô vendo um Diniz argentino mesmo, como tá sendo a nova nomenclatura dele. Enfim, sobre o Arboleda, galera, o que está sendo divulgado é que de fato ele não quer, ele bateu o pé, ele não quer renovar com o São Paulo. Assim, o Arboleda ele não é o melhor zagueiro que atuou pelo São Paulo, tá longe disso. Porém, eu não vou falar que o cara é ruim, é um bom zagueiro. Eu entendo o lado dele, eu vou ser bem sincero, eu entendo o lado dele. Ele tá vendo um monte de jogador ruim de bola. O Volpe, por exemplo, que ele meio que tretou com o Volpe ontem, frangueiro, ganhando o maior salário do time, R$ 700 mil. Ele tá vendo jogadores que acabaram de chegar, ganhando mais que ele. Jogadores que nunca renderam nada. Ele ainda conseguiu render alguma coisa pelo São Paulo. Ele ainda conseguiu fazer alguma coisa. Ele tá vendo uma parte de jogador nem aí, um monte de jogador ganhando mais que não sei o quê. Cara, o cara perde o interesse. Ele é um jogador, vai, nível 6,5, 7. Ele pode atuar, ele tem mercado de repente na Europa para algum time ali de segundo, terceiro escalão, ganhando mais do que ele ganha no São Paulo. Por que que ele vai se sujeitar a tudo que o São Paulo quer? O cara tá na razão dele. Eu não vou tirar a razão do Arboleda. Eu não vou tirar a razão do cara vendo um monte de pereba, um monte de jogador ruim ganhando mais que ele e um monte de jogador que nunca entregaram nada pro São Paulo. Um monte de jogador que nunca fizeram nada pelo São Paulo. O Pablo ganha R$ 500 mil. Cara, é uma desonra com esse símbolo aqui, ó. É uma humilhação. Isso aqui é um cuspe nesse símbolo aqui. O Pablo ganha R$ 500 mil com direito ainda de bonificação, aí aumento de salário ao término agora de 2021. Então, se for para sair, que saia. Cara, só tá iniciando, galera. A barca do São Paulo só tá iniciando. Essa barca vai ter um lado positivo, vai ter muito jogador que a gente quer que saia, que de fato vai sair, mas vai ter muito jogador que a gente não quer que saia e vai querer sair. O Arboleda eu não queria que saísse, mas muito possivelmente vai. Então, assim, eu não vou crucificar o cara não é obrigado a renovar. Tá jogando mal? Tá, mas quem que tá jogando bem nesse time, tirando o Rigoni, que daqui a pouco até o Rigoni. Até o Rigoni vai ficar manjado, daqui a pouco só ele, os caras vão perceber a forma que ele joga, não vai ter ninguém pra jogar do lado dele, a gente não tem meio de campo, Benítez esquece, já é caso perdido, eu não boto mais fé nele. Se o São Paulo contratá-lo, pagar 16 milhões por ele, vai ser o erro, vai ser o maior erro da gestão Casares. Então assim, não vou atacar pedra no cara. Ninguém tá jogando bem, é um time destreinado. A cada treino que o Crespo passa pra esse time, o time regride, o time destreina. Então, assim fica difícil. É o que eu tô falando, galera. A partir de novembro, as mudanças no São Paulo só vai acontecer a partir de novembro, porque vai ter torcida no estádio. O Pablo, ele só tá no São Paulo ainda, rapaziada, porque não tá tendo torcida no estádio. Se tivesse torcida no estádio, já faz mais de um ano e meio, sei lá, que não tá tendo torcida. Se tivesse tendo, o Pablo não jogava mais no São Paulo, o São Paulo já tinha rescindido com esse cara. A mesma coisa que o São Paulo fez com o Daniel Alves, o São Paulo tinha feito com o Pablo, porque não iriam aguentar a pressão da torcida. Como não tá vindo pressão da arquibancada, então tá tudo de boa. E mesmo se o Pablo tivesse no São Paulo, mesmo se ele tivesse no São Paulo ainda, ele não estaria mais sendo relacionado, ele estaria afastado. Não entraria mais em campo, porque a torcida não deixaria, o Crespo entraria em choque. O Crespo iria ver ali 40 mil pessoas no Morumbi, xingando o Pablo, criticando, vaiando se o Pablo entrar, xingando o próprio Crespo, ele ia falar, opa, não vou colocar esse cara aqui não. Mas como não tem pressão de arquibancada, como não tem a pressão da torcida, os caras fazem o que quer. Não, sabe, não tem uma revolta, não tem nada que possa justificar a intimidação dos caras. Os caras não se intimidam. Agora, a partir de novembro, com torcida voltando ao estádio, aí a coisa é diferente, rapaziada. E sobre esse caso aí do Luciano, rapaziada, sabe quando a gente vai ter de fato certeza do que aconteceu? Nunca. Departamento Médico do São Paulo falou. Departamento Médico do São Paulo falando. E nada pra mim é a mesma coisa. Não ponho a mão no fogo, não confio no Departamento Médico. Também não ponho a mão no fogo por diretoria nenhuma. E assim, eu até entendo que se de fato ele sentiu algum incômodo no olho e tinha aí a suspeita de sintomas de conjuntivite, até entendo afastá-lo do jogo mesmo, porque não pode
levar a campo um jogador que está com suspeita de uma doença contagiosa. Tem que fazer os exames, tem que fazer os testes para ver se vai apontar a doença ou não. Porém, como que a gente vai saber se de fato ele teve esse incômodo? Hoje já estão falando aí que não foi constatado conjuntivite, foi só um, enfim, ele só foi um probleminha, né? Sempre assim no São Paulo, um probleminha que ele teve. Esse probleminha, quando a gente vai ver, o cara ficou afastado 2 meses por causa de um probleminha. Ah, é algo que não é tão grave assim. Ah, quando o próprio Luciano se machucou, aí nessa última lesão dele, muita gente falou, não é algo tão grave assim, a gente pensou que seria até pior. Essa brincadeirinha foi 2 meses. Então, assim, como que a gente de fato vai acreditar que o cara sentiu alguma coisa, algum incômodo, algum problema no olho, ou se ele foi sacado? Eu não consigo acreditar, eu não ponho a mão no fogo. Então, assim, até porque se o Crespo chegar e simplesmente sacar o Luciano e chegar pra torcida na entrevista coletiva e falar, bom, não coloquei o Luciano, eu não relacionei o Luciano na partida simplesmente porque eu não quis. Cara, a torcida vai cair matando em cima dele. Ele sabe que a torcida vai cair matando em cima dele. Então, como a gente vai saber que se de fato ele sentiu algo ou se sacaram ele e criaram esse motivo? Eu não sei. Sinceramente, eu tô na dúvida. Enfim, comenta aí o que vocês pensam, rapaziada. Comenta aí o que vocês acham disso tudo, desses 3 assuntos que eu abordei. Frases do Crespo, Arboleda, Luciano, enfim. Tamo junto, galera. Esse foi o vídeo de hoje. A gente continua acreditando na instituição. São Paulo Futebol Clube. Jamais abandonarei. Continuarei fazendo meus vídeos aqui em qualquer situação, tanto boa quanto ruim. Porém, integrantes de comissão técnica, diretoria, jogadores, cara, esses caras aí eu não ponho a mão no fogo por nenhum. Tamo junto, abraço pra todo mundo, galera.